Retornando à santidade, vídeo número 2, agora cheio de sol por aqui. Ó, a luz vai oscilar mesmo, porque a gente optou por vir aqui para o lado de fora, para o jardim, para poder gravar para você, mas é a vida real, viu? E Nossa Senhora está aqui atrás da gente. Quando a gente chegou para gravar, eu imaginei até assim, poxa, Pedro, cara, vai fazer chuva, vai chover, meu. Como é que a gente vai fazer? A gente vai gravar na chuva? Nossa Senhora, segura aí. Nossa Senhora está Tá segurando mesmo, segurando. a chuva. E essa Nossa Senhora é das Nações, né? É, Nossa Senhora das Nações, é E mesmo. vamos falar da nação aí que eu fui lá pra África, né? Em Isso, Moçambique, ó. isso. Gente, para você que não conhece, pode ser que você esteja caindo aqui no vídeo 2 de paraquedas, né? Verdade. Tem o vídeo número 1, na tela final eu vou deixar marcado para você que não assistiu o início do testemunho do Pedro. Pedro é missionário da comunidade Canção Nova há quantos anos? 6 anos. 6 anos na comunidade Canção Nova, com uma história que nem eu conhecia. Quando chamei o Pedro, eu não conhecia a história de conversão do Pedro, lindíssima, que já está tudo registrado no vídeo número 1. E o Pedro está vindo para a Canção Nova, fazendo seu discernimento, foi morar na Canção Nova de Moçambique, veio para um período de descanso na casa dos pais em Louisiana. Estando lá, se manifestou nele a doença da malária, em um estágio já muito avançado. Chegou ao ponto do Pedro ficar entre a vida e a morte. E nós todos da comunidade Canção Nova, eu cheguei a vir aqui pedir oração para vocês, e nós hoje contemplamos o milagre da vida do Pedro. Tudo pode ser mudado pela Pela força força da da oração. oração. A gente olhando para ele reforça essa frase do Monsenhor Jonas Abib. E no vídeo anterior ele já contou até o momento do seu encontro pessoal com Cristo e do início do seu discernimento vocacional. Então, a partir de agora, a gente vai continuar contando a história dele. Se você já assistiu o vídeo número 1, conta aqui embaixo para mim no comentário. Estou vindo do vídeo número 1. Tá? Para a gente saber. Pedro, conta aí então, você já tinha feito, se aproximado da comunidade Mel de Deus, que é maravilhosa, mas você não tinha se identificado, admirava, que é maravilhosa, aliás, um beijo para o Maravilhosa. Frei Josué, tenho muito carinho por ele, mas a sua identificação mesmo foi quando você chegou no grupo da Canção Nova, grupo de oração da Canção Nova de Brasília, como é que foi? Aí, primeiro eu forcei um pouco na Mel de Deus, eu Hum. tentei, né? Assim, também. Ah, oi, gente, de novo, né? Já é outro É, vídeo. Então, eu sou o isso. Pedro, é um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Eu tentei lá na Mel de Deus e eu fiz um tempo de discernimento vocacional com eles. E olha, a Mel de Deus foi que me deu, ela é fantástica e maravilhosa. Foi ela que me deu muito da minha base oracional. Quando eu cheguei no caminho da Canção Nova, as 5 pedrinhas eu já vivia. Eu já sabia, eu já rezava o rosário todo dia, eu já fazia adoração, ia pra missa diária, tudo isso foi tudo graças à espiritualidade de Mel de Deus. Quero mandar um abraço aí para todo mundo da Mel de Deus. Deus abençoe, especialmente Frei Josué e a Abadia aí, que são a fundadora e o cofundador aí. Tamo juntos. Mas tinha algo que e eu não sabia dizer. Hoje que eu sei, que parecia que não identificava, não encaixava. E quando eu vi, e eu achei também, porque a Mel de Deus foi a primeira e única experiência que eu fiz com novas comunidades. Sim. Eu nem sabia dessa realidade nova na igreja, que eu estava tão por fora de tudo isso que eu nem sabia. Então eu vi que eles rezavam daquele jeito, era um jeito que eu amava rezar e eu queria ficar neles, porque eu pensei, eles rezam assim, eu amo ficar assim. Então eu não dava muita ideia para certa falta de identificação que eu sentia, porque tinha muitas coisas também que me atraíam muito. As 5 pedrinhas, rezar todo dia, para missa todo dia, esses negócios tudo me atraía muito. Mas aí quando eu vi a Canção Nova, que eu vi que outras comunidades também faziam isso, eu também conhecia a Palavra Viva, eu vi que outras comunidades, todas eram embasadas nisso, né? Com base na renovação carismática, que eram carismáticos, e também viviam as 5 pedrinhas, né? Aí eu vi que, tipo assim, havia outras opções. E nisso eu procurei buscar essa identificação, né? Com o carisma de cada uma. Que aí eu fui aprendendo, que eu tava novinho, era criança. E na Canção Nova, quando eu cheguei, foi impressionante, que eu também tinha passado pela Palavra Viva. Pela Mel e pela Palavra Viva. Não, na Palavra Viva eu não fiz caminho vocacional. Só fui, tinha uma experiência de escola de evangelização. Mas quando eu cheguei na Canção Nova, no grupo de oração, eu lembro como se fosse hoje, cara. Que eu senti aquela acolhida, que eu vi os missionários, eu vi o jeito deles, a alegria, o sorriso, que hoje eu sei que é o hábito, É né? o hábito. E o jeito que eles me abraçavam, assim, tipo, porque eu ainda me sentia muito sujo por toda a sexualidade, tudo aquilo que eu vivi. Você, quando encontra Deus, né, que é a luz, quando você tá na escuridão, quando você tá sujo, né? Se você tá na escuridão, você não vê o tanto que você tá sujo, né? Se eu tiver com essa blusa branquinha, ela tiver meio suja, e eu tiver no escuro, eu não vou ver. Mas quando você vem igual nós tá no sol aqui, se tivesse alguma manchinha aqui, todo mundo ia estar vendo. Então eu tinha encontrado com a luz que é Cristo. Então eu estava vendo toda a sujeira de onde eu estava vindo. E aí depois que a gente confessa, a gente, mesmo depois de ter confessado, Deus limpa tudo.
Só que a gente não tem muito entendimento, eu ainda me sentia muito sujo, entendeu? Eu me sentia muito indigno. E sentia aquele amor da Canção Nova, aquele acolhimento que é próprio também da Canção Nova, né? Cara, fez falar assim, Deus, é aqui que eu quero estar, velho. Eu quero estar com esse povo, eu quero ser assim também para os outros, né? E eu achava, Ana Lúcia, que eu não podia estar próximo das mulheres. Eu criei essa, sabe? Eu achava que eu tinha que não ter muito contato com as mulheres, porque eu achava que eu, tipo, ia meio que sujar elas, entendeu? Não era consciente, era inconsciente, Uhum. hoje que eu percebo. Mas eu senti isso. Talvez tenha algum de vocês que está entrando agora aí, que teve seu encontro, está sentindo a mesma coisa. E é muito pelo contrário, que é você tem que se aproximar, mas agora de uma nova forma, uma forma pura, né? Eu não conhecia as minhas irmãs, porque toda mulher que eu conhecia, eu só pensava em uma coisa, em ficar com ela, em depois. Então eu não queria saber quem era ela, o que ela sentia, o que é de fato o universo feminino, o que é uma mulher, né? Eu não sabia de nada. E que riqueza que são as mulheres, né? E as diferenças. E eu só pude descobrir isso depois que eu fui com esse amor puro que o Padre Jonas fala, né? Porque o irmão, a gente precisa um do outro com esse amor puro, né? A gente precisa do amor puro dos nossos É o irmãos. masculino e o feminino em sadia convivência, é o Em que a gente sadia experimenta aqui. convivência. Em sadia convivência. E é lindo quando o padre fala isso, né? Eu preciso do amor puro da Ana Lúcia para mim que sou homem, porque o feminino dela vai fecundar a minha masculinidade Sim. de uma forma que só ela pode fazer, mas que devido à nossa história, o que o mundo prega hoje, como eu falei lá no vídeo, né? O que a gente aprende como homem, a gente não vê isso, a gente só vai vendo a mulher como um pedaço de carne. Eu era assim, eu só via um pedaço de carne na minha frente e eu tinha que levar ela pra cama. Era isso. Era isso. O meu objetivo era só esse. Eu não queria saber. Eu falava o que eu achava que ela queria ouvir. Eu fingia que eu estava ouvindo ela porque eu via que aquilo ali ia colaborar para o resultado final. Então, na Canção Nova eu encontrei tudo isso, toda essa riqueza. E um dia eu vi o Padre Xavier pregando e falando isso. Não é que quando a gente veio de uma vida dessa que a gente tem que se afastar da mulher e bloquear. E por muito tempo, até a própria igreja, há muitos anos atrás, tinha muito isso, né? Não, é você se aproximar de uma nova forma. Agora, não só você com seus instintos carnais, mas agora o novo homem, né? E guiado pelo Espírito Santo, se aproximar da forma certa e ver de fato o que é aquilo que Deus sonhou para nós vivermos juntos, né? Homens e mulheres vivendo juntos, como o Padre Jonas disse, em sadia convivência, a castidade, né? E como é lindo isso, né? E aí eu fui me encontrando. Eu não ouvi já Deus falar, é aqui o seu lugar. Eu fiz esse caminho, por isso é importante você que tem dúvida entrar nesse caminho de discernimento. E outra coisa que eu vejo claramente hoje é que eu não perdi nada se eu tivesse saído. São 2 anos de caminho. E se eu tivesse saído no segundo ano, o homem que eu entrei já não era o mesmo que estava ali. O Uhum. carisma já tinha entrado em mim e me transformado. Então, se eu saísse, eu não tinha perdido aqueles 2 anos. Ah, perdi 2 anos fazendo caminho vocacional. Não, eu já era outra pessoa. Então, você não vai perder nada fazendo o caminho de discernimento. E é legal que eu ia descobrindo, mas também a Canção Nova também vai descobrindo se eu sou, né? É igual Uhum. um namoro. E o Padre É, João até faz essa. Como é que fala? Ele assimila a analogia. analogia com o namoro, né? Porque no namoro não é só o homem que diz sim, a mulher também vai conhecendo. A mulher vai me vendo, vai dizendo sim, eu vou vendo ela e vou dizendo sim. E na Canção Nova a mesma coisa. E aí, quando chegou no último, no pré-pertença ali, no último sim, né? Pra poder entrar, eu senti, não é aqui. E aí Deus ainda me deu aquela palavra, né? Caminha junto com o povo santo, né? Que anda buscando a santidade, que está lá em Eclesiástico. E aí eu falei, é aqui, é com esse povo que eu comecei e que eu ando, e que eu também estou buscando, e é aqui que eu vejo que eu vejo hoje na Canção Nova que esse é o caminho de santidade que Deus escolheu para mim. Cada um tem um, né? Então, Deus escolheu aqui dentro. E ainda estando aqui dentro, não é igual da Ana Lúcia e não é igual do Padre Jonas, porque Bento XVI até diz, né? Perguntaram para ele, quantos caminhos há para a santidade? Ele falou, tantos quanto houverem homens. Olha. Então, eu tô trilhando o meu aqui dentro e descobri assim. E aí, fui pra África. Ah, e aí? Essa história da África aí foi muito interessante porque eu nunca pensei em ir para fora. Nunca. Quando eu entrei, eu queria ser missionário aqui dentro, né? Eu já fiz assim, um trabalho de missionariedade muito grande na minha cidade. Levei os Jovens Sagrados para lá, trabalhava com o grupo jovem, trabalhava na Pastoral da Juventude da Diocese, junto ao bispo. Então, fazíamos vários movimentos, graças a Deus. Então, eu queria continuar isso, no Brasil, evangelizando o Brasil, onde precisasse. Casar, ter filhinhos aqui, tudo isso. Às vezes a gente forma nossas ideias, né? Mas no pré-discipulado, na formação inicial da Canção Nova, no chamado do Padre Jonas para ir para a África, Deus perguntou para mim bem assim: você vai ser um missionário que quer viver o que você quer ou você vai estar aberto para viver o que eu quero, entendeu? E... Foi forte, Aí é foi muito dureza, forte. aí é. Porque eu já estava com a minha vida missionária formada, enquanto Deus estava querendo outras coisas.
E aí foi muito forte isso, então eu me abri. E quando eu cheguei lá, Ana Lúcia, eu vi um terreno de missão como, cara, eu não sei se um dia na minha vida eu vou encontrar igual. Porque eles têm sede, o povo africano é muito aberto, tem muitas pessoas que até dizem que a África é o futuro da igreja tá ali, né? Uhum. Porque tem muitas vocações saindo de lá. Tem congregações hoje que tem, a maioria das vocações que tá entrando são africanos, igual os salesianos. A maioria que entra neles hoje em dia são africanos, porque eles lá são muito abertos a isso. E eles não conhecem. Gente, eu aqui no Brasil não imaginava um dia chegar, mesmo quem é que se diz ateu, pagão, todo mundo já ouviu falar de Deus. Eu cheguei numa pessoa dando Feliz Natal na África, imagina a cena. Falei Feliz Natal, a pessoa me perguntou, Ana Lúcia, uma mulher, o que que é o Natal? Aí eu, é o nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Aí eu, é o Filho de Deus. Quem Quem é é Deus? Deus? Vocês têm noção disso? Gente, que lindo. Aonde a gente vai encontrar isso no Brasil? Eu não sei se tem algum lugar, pode ser que tenha, mas eu desconheço, né? Sim. E lá tem muito, depois que eu fui vendo, tem vários. Eu ia nesse lugar que eu passava o dia inteiro, a capela, gente, era pauzinhos assim. Se você entrar no Canção Nova Moçambique aí no Instagram, você vai poder ver os Vou vídeos deixar mais aqui, antigos. Canção Nova Moçambique, para o Isso. pessoal entrar. Pauzinhos assim, palha em cima. A missa é celebrada, o padre tem que colocar livro em cima do cálice para não voar as hóstias. A gente Nossa. começou agora a fazer capelas de tijolo e tudo lá. Eu fiz esse trabalho também, graças a Deus. Mas a maioria dos lugares é assim. Aí você vai num lugar desse, passa o dia dando formação e a pessoa vem numa alegria maior do mundo. Eles não têm, às vezes, o que comer, gente. Eles moram num quadrado só, não tem guarda-roupa, não tem nada. As roupas deles, às vezes, até as que são novas, tem buraquinhos assim. Quando você pergunta o que é rato que come porque não tem guarda-roupa. Meu Deus, Eles olha. têm uma panela só para poder fazer o que comer, uma refeição por dia quando tem, e aí você chega lá, eles te dão do bom e do melhor para comer, fazem a maior festa, e aí você fala, você fica todo constrangido, tem Coca-Cola, aí você pensa, o lugar mais perto para ter Coca-Cola é uns 20, 30 quilômetros, às vezes eles vão a pé, Você e o fica cara que pensando, recebe a missão de ir comprar se sente lisonjeado porque tá indo comprar para um missionário, e aí caraca. você fala para eles tomar junto com você, eles não querem tomar, Ana Lúcia, e falam assim, vocês estão trazendo, olha que forte, vocês estão trazendo para nós algo muito maior, alimento espiritual. Esse a gente não consegue. Olha isso. Cara, você fica assim, anestesiado. Então, eu não queria sair daquele lugar. Eu fiquei quase 3 anos lá. Esse mês, faz 3 anos que eu saí daqui, né? E voltei agora. Então, fiquei quase 3 anos lá. E foi uma experiência fantástica. Porque eu via que o pouquinho que eu fazia era muito. Porque aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos muitas pessoas falando do Evangelho, É, até nas mídias, né? é. Tanto jovens como adultos, como pessoas mais velhas, até adolescentes, né? Tem o The Point aí, tem muitos movimentos aí, mas lá é escasso, porque são poucos os missionários que têm disponibilidade de ir, né? Então você, quando está lá, eles querem te sugar, porque eles têm sede, eles querem aprender de Deus, eles também encontraram o tesouro, mas não tem quem fale. Às vezes tem pessoas que a única palavra de Deus, a única Bíblia que eles viu é a palavra que sai da minha boca. Então isso é muito forte. E aquilo que você fala ali para eles, quando você sai, tem gente ali que vai ficar com aquilo 10, 20 anos com aquilo ali que você falou. Eles vão ensinar os outros que vier depois que for batizado e tudo, porque é muito difícil o acesso, é difícil chegar lá. Então tem pessoas que ensinam coisas de padre que a pessoa ouviu há 20, 30 anos atrás, ele é o que ele usa até hoje, entendeu? Porque não tem um contato diário, não tem uns vídeos assim para assistir, não tem Acesso. acesso à internet para poder ver. E eles têm sede. Então é muito lindo. E poder ver também a alegria. A festa que eles fazem quando a gente chega, não é tipo assim, tem a missa e depois tem uma festa, Ana Lúcia. A festa é a A missa. missa, É. Então a missa demora 4 ou 5 horas quando a gente vai. que é uma festa. Porque é a festa, porque nunca tem. Eles querem cantar a música de entrada, ele canta inteira, repete de novo e tudo dançando e aquela alegria. Todos se confessam, porque como o padre não vai muito, antes da missa começar, Começar. faz aquela fila, a comunidade inteira se confessa, porque não sabe a próxima vez que vai vir um padre. Aí naquela missa já tem batismo, já tem casamento, já tem primeira comunhão. Às vezes quando o bispo vai tem crisma, tudo numa missa só para aproveitar. Tudo junto. É, porque é muito difícil. E nós, onde a Canção Nova tá lá hoje, ficou 40 anos sem ter padres residentes. E aí agora tem com a Canção Nova. Então nós também fazemos esse trabalho de retomada da evangelização, né? E na África a gente sabe também que tem muito
muitas coisas que vão contra a nossa crença, né? Feitiçaria, tem muito espiritismo. Lá é o berço, né? Muito do que tem no Muito Brasil ocultismo. hoje veio de lá, muito ocultismo, né? Então, isso não diz a nossa fé, nós católicos, né? Então, a gente também tem que evangelizar esses que ficaram muito tempo sem padre e começaram a misturar as coisas, Uhum, né? uhum. Porque eles têm a fé deles, mas nós católicos não diz da nossa. Então a gente está fazendo muito esse trabalho de catequese, de separar as coisas, porque acabou que meio que, por ser muito da cultura deles, Junto. acabou juntando, né? Então a gente está fazendo esse trabalho lá. Mas é muito lindo. E a gente na Canção Nova lá, fizemos agora também, porque você chega lá, você vê, não tem como você só dar a fé para a pessoa sem você dar o pão, né? Sem dar o que. E muito mais do que dar o pão, nós estamos procurando dar formas delas ganharem, porque tem muita fome e miséria. Quem é pobre aqui no Brasil, Ana Lúcia, é rico É lá. rico lá. Isso é, eu toquei concretamente nisso. A gente está num lugar lá muito pobre. Então a gente começou a fazer curso de pedreiro, curso de eletricista, curso de corte e costura. E antes de eu vi um jovem falar bem assim, irmão, e ele hoje é responsável dos grupos jovens, né? Mas eu também, nós demos o curso gratuito para ele de pedreiro, construção civil, básica. Ele veio falar bem assim para mim, Ana Lúcia. Eu andava de cabeça baixa, eu não tinha um ofício, eles falam ofício. O trabalho ele sempre se relaciona falando do ofício. Eu não tinha um ofício, eu não tinha dignidade. E hoje vocês me fizeram andar de cabeça em pé. Hoje eu sou um pedreiro. E ele realmente está trabalhando na cidade, pagam a passagem dele para andar mais de 140 quilômetros para construir casas na cidade. E agora ele também, com esse dinheiro que ele ganha, está fazendo a casinha dele, para os filhos dele. E é só um dos exemplos, né, da mudança de vida que a gente está fazendo naquele povo. Não só de levar o Cristo, né? Mas também de levar uma dignidade social, né? Também para as pessoas. É muito bonito. Acho que a gente vai ter que ir atrás de uma sombra. Peraí que ele já volta. Pronto, aqui tá um pouco melhor. Ó, menos sol na cara, né, Pedro? Verdade. Mas e aí, como é que foi que você veio para, no meio disso tudo, você veio para cá de férias e acabou ficando doente? Conta pra gente como é que foi. Então eu vim para as minhas férias, pro casamento da minha irmã. E aí eu tinha pegado malária lá, já peguei 5 vezes, né? E a malária lá é muito fácil o tratamento, porque eles já são muito acostumados. Então qualquer hospital que você vai, o primeiro exame que faz é de malária. Mas aqui no Brasil, por a gente não ser tão comum, né? Eles não fazem esse exame, só quem faz é a Anvisa. Quando eu fui no hospital para ver o que estava acontecendo, porque só depois de 20 dias aqui que manifestou, começou com a dor de cabeça leve, né? Não começou com todos os sintomas da malária. Só que estava tendo um surto de dengue no Brasil. E lá em casa, muitas das pessoas tinham pegado dengue. Então já estava com esse histórico lá perto de casa de muita dengue. E alguns mosquitos da dengue tinham me picado. Eu tinha visto que quando você mata, você vê as patinhas, né, do Aedes aegypti. Aham. E aí quando eu cheguei no hospital, que eu falei os sintomas, fizeram exame, viu que as plaquetas estavam baixas, porque a malária também abaixa as plaquetas. Então tudo colaborou para acharem que era dengue. Dengue. Tanto que muita gente rezou a princípio por causa de dengue hemorrágica, Dengue, não tá sei se com você dengue. viu. Aham, eu É, rezei. era, né? E no final não era dengue, era malária que eu tinha pegado lá, só que se manifestou só 20 dias depois. E aí, por ter passado muito tempo sem tratar, ela se não tratar é fatal. Uhum. Se multiplicou muito no meu sangue e acabou subindo para o cérebro, atacando o sistema nervoso, se tornou malária cerebral. E aí eu cheguei no estado gravíssimo também no hospital, eu tive que ser transferido, me entubaram, né? Aí eu também comecei a delirar, eu não lembro de nada, até quando eu já estava acordado, eu já tinha perdido a ciência. Minha família fala que eu ficava assim, Ana Lúcia, ó. Aí eles falavam comigo, tipo, você tá do meu lado falando comigo e eu não olhava para ninguém. Eu comecei a fazer as necessidades em mim mesmo, né? E totalmente fora de mim. Aí eu gritava, eu xingava também. Minha família disse que eu comecei a xingar muito e eu não xingo há muito tempo. Então, tipo assim, eu tava fora de mim. E aí foi que todo mundo se preocupou muito. Aí a comunidade também entrou em ação, me transferiu para um outro hospital, né? E aí nesse outro hospital falaram, contactaram a Anvisa, que fez o exame e viu que eu era malária. Só que eu já tive que ser entubado. Os médicos acharam que eu já não voltava mais, né? Que não tinha mais jeito. Muita gente da comunidade, principalmente de Brasília, que me viu, e lá também tá a Tereza, que é a enfermeira, ela disse que viu assim a situação. Muita gente achou que eu não voltaria Nunca mais. mais. Então aí a comunidade entrou rezando, né? E isso é o bonito. Foi. Eu confesso que eu acredito na força da oração. Eu acredito. Mas eu não acreditava tanto. Hoje é uma nova fé.
que eu tenho no poder da oração que o Padre Jonas falava. Realmente eu não tinha essa dimensão. E muitas vezes quando a gente fala assim, e talvez você já falou, né? Ah, agora isso daí, só rezar. Parece que a gente entregou. Só rezar, tipo assim, vai morrer mesmo, né? Não, mas não é. Mas não é. Só rezar porque agora o único jeito é Deus. E Deus tem jeito. Ele é o Deus do Com Deus tem impossível. Com Deus tem jeito. Então é rezar porque agora é só Ele. E Ele pode. Não é rezar tipo assim, ah, agora já foi. A nossa falta de fé que faz o milagre não acontecer muitas vezes. É a nossa falta de fé. E a gente vê isso nos evangelhos, né? Eu comecei a ter mais um olhar mais atento a isso. Muitas vezes Jesus fala, a tua fé te salvou. Uhum. Então, tipo assim, Ele fez porque a pessoa acreditou. Muitas vezes Ele não faz pela minha falta de fé. Eu tô rezando aqui pela Ana Lúcia, pedindo a cura de uma dor de cabeça, ou sei lá, algo que ela tem. Só que nem eu não tô acreditando que Deus vai fazer. Então eu, ao mesmo tempo que tô querendo ser um instrumento, eu tô impedindo a graça de agir, porque eu não acredito. Entendeu? Então isso é muito forte. E o povo rezou. Gente, na minha cidade, o pároco movimentou a paróquia inteira numa novena que estava tendo, rezando na minha intenção. Teve culto protestante que o pastor rezava por mim, um missionário que estava na África, que estava doente. Vários Forte, cultos né? lá. Gente, era protestante, católico, todo mundo. E eu achei muito bonito, isso eu quero dizer aqui, para nós católicos, tá bom? Não estou falando nada da crença de outras pessoas, mas para nós católicos que eu estou falando, chegou uma amiga da minha irmã que mexe com o espiritismo. E falou, quando viu que o trem estava feio, né? Falou para ela, olha, se você permitir, nós queremos também levar o nome dele. Minha irmã me contou depois. É. E eu achei muito bonito o testemunho da minha irmã, porque às vezes quando a família está desesperada, a gente esquece a nossa fé. É, isso mesmo. E a gente recorre a outras coisas que não diz da nossa fé católica. Uhum. A minha irmã na hora foi firme, ela falou, olha, muito obrigada, agradeceu a pessoa, porque viu que a pessoa estava querendo da forma que ela entende Não o era bem. por mal. Não era por mal. E aí ela falou bem assim, mas só que não é a nossa fé. E eu tenho certeza que o meu irmão não gostaria disso, pela fé que ele tem. Então, muito obrigado. Agora, se você quiser rezar como nós, ao Deus que a gente acredita, que é Pai, Filho e Espírito Santo, pode rezar e se unir a nós. Mas agora, quanto isso aí, a gente não quer não, obrigado. Eu achei tão lindo isso. E também quero dizer para você aqui, que talvez está desesperado aí com alguém no hospital, está pensando em outras coisas, não foge da sua fé não. Reza pela vida, mas não só a vida aqui na Terra, a vida eterna. Porque se eu não sobrevivesse aqui, gente, as pessoas com aquele tanto de oração, na vida que eu estava buscando a santidade, tinha recebido a unção dos enfermos, tinha me confessado, eu acredito que eu ia para o céu, acredito nos sacramentos da nossa igreja. Não porque eu sou santão, não por prepotência, não, 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 não. É porque eu acredito na Santa Mãe Igreja Católica e nos sacramentos que nos dão, que são caminho de salvação que o próprio Cristo deixou para nós. Então a minha família também creu nisso, preferiu ficar na fé, mesmo que eu perdesse a vida aqui na Terra, mas eu não perderia a eterna. Então isso também é uma coisa para a gente pensar, né? E no fim, Deus, que é o Deus do impossível, realizou o impossível. Sim. E quando eu voltei lá no hospital, um mês depois eu tava assim, gente, igual eu tô aqui, ó, zerado. Todo mundo achava assim, ele vai ficar com alguma sequela, Achava. não vai ter jeito. Se eu voltasse, seria com sequela. Todo mundo achava mesmo. E realmente a situação era essa, porque atingiu o meu sistema nervoso cerebral, né? E lá na África, muitos que pegam malária cerebral por não tratar a tempo, tem pessoas lá que ficam sequeladas depois, que você vê que a pessoa tem um pouco de problema e quando você pergunta, fala, não, é que ela teve malária cerebral. E eu tô sem nenhuma sequela. O laudo já veio dizendo que eu tô com uma pessoa que nunca teve malária. Quando eu cheguei na médica, gente, que tratou da malária, o pessoal da Anvisa, quando eu fui lá na vigilância sanitária, que elas me viram, teve uma que se emocionou e chorou, Ana Lúcia. Aquilo foi muito forte pra mim, porque eu não vi nada acontecer. Como eu disse, eu apaguei, né? Uhum. Depois eu só fiquei sabendo de todo o movimento que aconteceu. E em todo lugar que eu chego na minha cidade, tem alguém que fala, você que é o menino da malária, né? Eu rezei por você. O menino tava lá. É muito forte, cara. Ai, ai. Tanto de gente que rezou. E aí ela se emocionou e falou, você é um milagre. Ela falou, eu nunca vi ninguém chegar na situação que você chegou e voltar. E ainda te ver assim, sem sequela nenhuma, você é um milagre. Ela falou, isso ficou muito forte pra mim também. Então é pra dizer pra vocês, tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora você está aqui na Canção Nova de Cachoeira Paulista. Já está noivo? Não tá Não perto? tô noivo ainda, não Tá tô noivo. perto. A aliança que eu tenho aqui é um Pai Nosso que tem, né? Pai Aqui escrito. Nosso, É. né? Mas Não- tem a namorada. Tenho namorada. Tem a Ela namorada. foi também pra Um beijo África. pra ela. Um beijo, Beijo, pra sua Dani. namorada. Te amo, linda. Isso, a gente já está aqui rezando já por esse namoro, esse noivado, esse matrimônio dentro da comunidade Canção Nova. E a gente precisa encerrar esse vídeo. É. Ô Pedro, eu achei muito forte isso que você falou.
que tudo pode ser mudado pela oração. A gente não sabe o que as pessoas estão passando por trás dessa câmera. Manda uma palavra de esperança, de fé, de encorajamento para essas pessoas antes da gente terminar. Muito mais que a palavra que eu posso mandar é eu mesmo estar aqui, né? Então hoje, todo lugar que eu vou, eu digo que tudo pode ser mudado pela força da oração, não somente com as palavras. Eu digo assim, eu tá aqui falando isso para você hoje, é a prova viva de que isso é possível. Sou só mais um dos tantos milagres que Deus já fez através da intercessão da Canção Nova. Eu sou mais um só, né, Ana Lúcia? É. Tem muitos aqui. Por quê? Porque a Canção Nova é melhor? Porque nós somos mais santos? Nada disso. Porque aqui, quando a gente se une e reza junto com uma igreja católica, aquilo que o conhecimento da nossa mãe nos deu, igreja, Deus realiza. Então eu quero te dizer, talvez você está com alguém no hospital, talvez você está desesperado, né? Você está pensando, meu Deus, o que será? Reze e tenha fé. Tenha fé que essa pessoa vai ganhar a vida. E a vida, como que eu digo aqui, não só nessa terra, mas a eterna. Reze pela salvação dela, que é o principal. E tenha fé, porque Deus pode realizar. Se você tiver fé, não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode dizer de uma montanha, sai daqui e vai para ali. Muito mais recuperar esse ente querido, essa pessoa que está necessitada na sua família. Amém. Obrigado, Pedro, por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. E eu vou deixar aqui tanto o perfil da Canção Nova de Moçambique no Instagram, quanto o perfil. Eles têm YouTube? Não tem Não, YouTube. tem o Instagram, né? Tem Instagram. E o seu também, para você seguir o Pedro e acompanhar aí agora os próximos capítulos dessa vida maravilhosa que Deus realiza tanta graça e não vai deixar de realizar a partir de agora. Não esquece de deixar aquele like, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e como a gente prometeu, eu vou deixar, ó, vai um pouquinho para lá, isso, ó, vou deixar aqui no meio o vídeo número 1, para você que não acompanhou o vídeo 1, vem assistir o início do testemunho do Pedro. Tenho certeza que vai tocar seu coração. Obrigado pelo privilégio da sua companhia. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.